tema que a Liz nos pediu é um tema que está no livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, do benfeitor Emmanuel, no capítulo 27. O título é A Indicação, não é a, mas Indicação de Pedro. Então aqui é uma exortação, é um convite que o apóstolo Pedro nos faz para que possamos compreender um pouco mais do Evangelho, compreender um pouco mais sobre nós, compreender aspectos. Nós vamos trazer aqui algumas reflexões sobre o que seria o conceito do mal ou do bem, o que seria a definição de paz, como é que isso está para nós. Tudo que nós formos olhar no Evangelho, e Pedro tem algumas cartas, são poucas as cartas de Pedro, mas tudo que existe no Evangelho merece, quando cai nas nossas mãos, nos nossos olhos, para que nós possamos pensar e sentir, merece boas reflexões. Então nós vamos trazer hoje um pouco dessas reflexões que você deve fazer as suas. Então você deve começar a perguntar para você assim: o que é o mal para mim? O que seria esse mal? Dá uma respiradinha aí nessa pergunta. O mal é quando aquilo que você gostaria que fosse de uma forma não acontece. O mal é um desejo que você queria que fosse atendido e por alguma razão alguém não concordou com você e não atendeu esse desejo, né? Então a gente pode começar a pensar o que seria então esse mal. Como tudo na nossa vida tem múltiplas possibilidades de visão. Tem muitos pontos de vista sobre o que seria o bem e o mal. E a gente tem todo o direito de ter a nossa interpretação. O Evangelho, segundo o Espiritismo, e principalmente o Livro dos Espíritos, e da codificação espírita, né, ele traz um conceito que eu acho que é um conceito interessante. Eu acho que é uma contribuição que a doutrina espírita traz, não só no campo religioso, mas inclusive no campo da filosofia, do que seria então o mal e do que seria o bem, né? A espiritualidade nos diz que o bem é aquilo que nós fazemos, que além de ser bom para nós, além de ser bom para mim, também é bom para as outras pessoas. Então, se eu vou praticar algo, e essa prática, essa atitude minha, pode ser uma fala, pode ser até um pensamento, e esse pensamento afeta o outro positivamente, é bom, nós estamos praticando o bem. Se aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, afeta o outro negativamente, de alguma forma, a gente pode dizer que isso é a representação do mal. Então, como é que eles discutem isso lá no capítulo das leis morais, né? Há uma pergunta que Kardec faz, eu trouxe algumas aqui, mas antes dessas que eu trouxe, ele pergunta o que seria um conceito, a definição de moral. E aí o Espírito Superior responde: é a capacidade que temos de distinguir o bem do mal. Aí ele continua perguntando, Kardec era muito bom no método da pergunta. Tem o homem condições de distinguir o bem do mal? Eu vou trazer aqui que eu acho que vale a pena. E aí o Espírito Superior diz, sim, quando o homem quer, conectado a Deus, ele é capaz de distinguir se a prática que ele está atuando está no bem ou está no mal. Quando é que nós praticamos o mal? Vocês já viram alguém chegar assim e falar, eu vou ali fazer o mal contra alguém? Vocês já ouviram, gente, alguém falar isso? Não, né? A gente pratica o mal, Jesus falou isso também com Pedro, muito mais vezes, não pela crueldade, mas pela nossa ignorância das leis espirituais. Então, o que a gente precisa fazer do ponto de vista do intelecto, do ponto de vista do raciocínio?
eu preciso fazer uma busca para que eu possa compreender melhor as leis espirituais, para que eu possa perceber se eu estou agindo de acordo com o que seriam as leis espirituais ou se eu estou agindo contrário às leis espirituais. Quando eu atuo de acordo com as leis espirituais, normalmente o resultado é bom para mim e é bom para quem recebeu o meu ato. Ou seja, o bem está feito. Quando eu atuo que aparentemente essa ação minha cria um benefício para mim, que pode ser um benefício bem passageiro, pode ser um açúcar por alguns segundos na boca, que vai custar daqui a algum tempo muita dor ou muito conflito interno, vai causar consequências negativas proporcionais à energia, aos sentimentos negativos que eu coloquei nessa ação. Mas vamos começar primeiro, acho que dá para a gente ir pensando aí. Então, sempre que eu atuo de acordo com as leis espirituais, eu pratico o bem e eu recebo esse bem. Sempre que eu atuo contrário às leis espirituais, eu firo o meu irmão e pelas leis espirituais eu recebo o retorno e, portanto, eu criei também o mal para mim, porque isso vai ter consequência, né? Então, o Emmanuel começa, eu vou trazer isso aqui no outro slide, mas o Emmanuel começa dizendo lá assim, isso aqui está escrito lá, eu trouxe todas as, como faço sempre, eu trago todas as frases do Emmanuel, porque às vezes a minha interpretação é uma, mas a sua, de acordo com a sua vivência, com a sua necessidade, com a experiência que você está vivendo, ela pode ser uma interpretação sua que vai auxiliar você. E isso é muito melhor do que a minha interpretação. Então ele diz lá assim, ó, a indicação do grande apóstolo, né? Qual a indicação? Quando ele diz assim, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Parece coisa muito simplória, né? Ele coloca, apartar-se do mal significa afaste do mal, não coadune com o mal, não alimente a energia do mal. Parece coisa fácil, parece coisa simples, que é o que o Emmanuel começa dizendo. Aí ele acrescenta, ele não põe assim, ou faça o bem, não, ele põe, e faça o bem. Então, não pode ser uma coisa ou outra. Afaste-se do mal e faça o bem, pratique o bem. Busque a paz, ou seja, procure, vá ao encontro, faça um exercício em direção à paz. Aí a gente vai discutir também qual é esse conceito de paz. O que o benfeitor Emmanuel, o que Pedro estava querendo dizer aqui sobre a paz? Será que é essa paz de que tudo está bem, de que eu estou com dinheiro no bolso, uma casa boa para morar, não tem ninguém doente, eu estou bem de saúde, minha família está tudo bem? Será que essa é a paz a que o Cristo se referiu? E olha que coisa mais interessante, que eu estava me esquecendo, mas não posso, eu ia falar mais tarde, mas ele disse assim, ó, busque a paz e siga. Ou seja, esta paz, como nós somos seres que oscilamos, esta paz, ela pode escapar de nós. Então é necessário que a gente esteja num estado permanente de seguir essa paz, de encontrar essa paz. Por quê? Porque como seres espirituais, vivendo uma experiência na matéria, o mundo tem as suas dificuldades, o mundo tem as suas vicissitudes. Às vezes a gente pensa que agora está tudo bem, agora eu vou deitar nessa cama, nesse berço que eu fiz por tantos anos, aí vem e acontece alguma coisa e causa um desequilíbrio para que nós possamos não estagnar, para que nós possamos continuar o nosso processo de construção. Então eu peguei isso aqui no sentido assim, é uma construção que a gente vai fazer, né? Que é não praticar
o mal, apartar-se do mal, praticar o bem sempre que é possível, de acordo com o que eu tenho de consciência já acordada, já desperta do que eu sei que é o mal, buscando essa paz e perseguindo-a, andando atrás dela. Né? Porque se a gente ficar ali parado, estagnado, às vezes ela não vai vir até nós. Nós vamos precisar fazer esse movimento. Mas vamos ao Emmanuel. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Interessante a gente parar para ver, né? Parece muito pouco, mas a gente está muito mais acostumado a exigir os nossos direitos do que oferecer e cumprir com os nossos deveres, as nossas obrigações, que são obrigações perante a si próprio, perante a própria consciência. Existem as obrigações do mundo, as leis que regem a sociedade, que nós devemos segui-las, mas elas estão dentro dessa lei maior, desse conceito maior, que são as leis espirituais. Segue o benfeitor. Não é fácil apartar-se do mal. Você vê que ele mesmo diz que não é simples, né, o Emmanuel? Consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade. Então ele já falou um pouco aqui daquilo que nos impede de nos apartar do mal. O que ele falou aqui, gente? Ele falou das nossas paixões. O que a gente pode considerar como sendo as nossas paixões, né? Na pergunta 907 do Livro dos Espíritos está dito que não há nenhum problema em nós termos paixões, porque muitas vezes essas paixões, elas são alavancas do nosso processo de aprendizado, de crescimento, ela que nos faz querer, ela que nos dá vontade de melhorar. A questão é quando a paixão toma conta de nós, e aí a gente pode dar o nome nisso de vício. Então ele colocou aqui, ó, o que nos impede de nos apartar do mal são os vícios que às vezes, secularmente, a gente vem repetindo. A forma de resolver, a forma às vezes de expressar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, de levar vantagem sobre o outro, prejudicando esse outro. Então vamos pensar, é algum problema você ter dinheiro, você querer o seu bem-estar material? Não, não há nenhum problema nisso. O problema é quando você faz isso prejudicando a outra pessoa, né? Vamos pensar, há algum problema eu defender a minha integridade, inclusive física, se alguém me atacar? Não, não há nenhum problema nisso. Mas se eu, para defender a minha integridade física, eu agrido, eu passo por cima da integridade física do outro, eu vou responder perante as leis espirituais por esse processo, né? A gente não presta atenção nisso, mas imagina, falei isso aqui na aula essa semana, se alguém vem me assaltar para roubar meu celular, será que em nome disso eu tenho direito de usar uma arma e dar um tiro e tirar o bem mais precioso que ele tem? É a vida? Será que eu tenho esse direito? Ah, João, mas então você está me dizendo que se ele quiser me dar um tiro, eu tenho que aceitar? Não, todos nós podemos nos defender, mas não necessariamente para defender a minha integridade física, eu vou atacar a integridade física do outro. Por que isso? Porque do ponto de vista espiritual, ninguém passa por uma experiência pela qual ele não necessite dessa experiência. Porque existe um comando maior, existe um Pai, existe um Deus de amor e bondade e que a sua justiça é divina. Nós é que normalmente acreditamos ou pensamos que nós sabemos mais do que Deus sobre o que é bom para mim, o que é necessário para mim. E eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão do nosso raciocínio, do nosso equilíbrio, da nossa forma de resolver o mundo. Então vamos seguir aqui.
dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Então, se eu continuar agindo como eu agia secularmente, se eu continuar atuando aqui, acreditando que eu sou o padrão maior de moral do mundo, se eu ficar aqui dizendo aos outros como ele deve se comportar, como ele deve ser, eu continuo muito mais fixado no meu passado nocivo, onde eu acreditava que a melhor solução está em mim, que a minha cabeça é melhor, que o meu raciocínio é melhor e que, portanto, o mundo tem que caminhar de acordo com o que eu conheço. Então, a gente precisa ter cuidado para que a gente não entre nesse falso moralismo que a gente tem hoje. Qual que é a definição que está lá no Livro dos Espíritos, que nós falamos há alguns minutos atrás? É a capacidade que eu tenho de distinguir o bem do mal. E isso não me dá direito de apontar o dedo para os outros e dizer como ele deve viver a vida dele. Claro que eu tenho responsabilidades de educar os filhos quando eles estão ainda nessa fase. Mas depois que ele se torna um adulto, ele é responsável pela vida dele. Não somos nós que criamos esses filhos, nós criamos do ponto de vista matéria, mas o pai é o criador, é Deus. Ele nos deu isso por empréstimo para que nós possamos orientá-los e educá-los. Então, se a gente quer saber como é isso, vamos buscar então esse conceito do que seria esse mal. E aí está lá, do que seria o bem, para que a gente possa então aprender se eu estou praticando o bem ou se eu estou praticando o mal. Tem uma regrinha muito simples que está aqui, que é a regra que Jesus nos deixou, que a gente vai falar sobre ela. Está lá, ó. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então você vê que tem um componente do desejo e tem um componente de olhar o conjunto. Não é só a minha necessidade, não é só a minha vontade, né? Não tem nenhum problema eu gostar de dinheiro. Dinheiro é bom. Mas como eu gosto de dinheiro e dinheiro é bom, me proporciona as coisas, eu devo ou posso assaltar um banco ou eu posso desviar o dinheiro da merenda para que eu tenha esse meu benefício? Acho que está muito claro que não, né, gente? Eu acho que a gente nem discute isso porque está muito claro. Mas, às vezes, a gente se esquece disso. Para obter aquilo que a gente deseja, às vezes a gente perde esses valores, que são os valores da vida espiritual, né? Então, o que ele diz lá na pergunta 630? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Mas aí o Kardec faz uma pergunta que, na hora que eu li a primeira vez isso aqui, a pergunta veio em mim e ela estava logo a seguir. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Quantas vezes a gente, imaginando que a gente está ajudando uma pessoa, que a gente está sendo um benefício para essa pessoa e às vezes nós estamos colocando essa pessoa sob o nosso capricho. Às vezes nós estamos invadindo o livre-arbítrio que essa pessoa tem, imaginando que nós estamos praticando o bem, quando na verdade às vezes estamos praticando o mal, né? Mesmo com uma intenção. Aí a resposta do Espírito. Jesus disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Ou seja, não há novidade nesse campo. Se você for buscar todas as religiões, seitas, filosofia, que tem um mínimo do seu equilíbrio, elas dizem isso. Faça ao outro aquilo que você gostaria de receber. Se mesmo assim você ficar em dúvida, você pode pensar assim: esse meu ato praticado me aproxima desse irmão ou me afasta dele? Porque se o que você pratica faz com que você fique mais distante e afasta esse irmão de você, afasta você também do Criador. Você vê que se a gente quiser consultar a nossa consciência, a gente vai ter a resposta. Qual que é o nosso problema? Às vezes
O vício, às vezes o desejo que a gente quer obter, não permite que a gente vá lá e consulte aquela parte em nós que é ligada na consciência divina e que é a minha parte que já está acordada. A gente já tem bagagem, a gente já tem informação. O Emmanuel diz, se você já tem 15 dias de conhecimento cristão, no fundo você já sabe como fazer. Interessante, né? Então, é necessário que a gente consulte a nossa consciência. Então, aí, o que seria essa paz? Porque tem a ver com o conceito. Lá no dicionário está escrito assim, ó, peguei do dicionário online. É relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia. Qual é o nosso maior exemplo de um indivíduo que distribuiu a paz, porque tinha essa paz dentro? Porque todos aqueles que olharam nos olhos de Jesus sentiam essa paz. Porque essa paz ele dava porque era dentro dele. Ele dizia, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Não a paz do mundo, porque a paz do mundo, às vezes, ela é muito efêmera, ela é muito passageira. Se eu colocar a minha paz e todas as minhas fichas nas questões do mundo da matéria, por uma derrocada da minha empresa, ou um terremoto, ou algum acontecimento, isso pode desaparecer. É como se eu estivesse colocando a minha paz fora de mim. Então, a verdadeira paz que Jesus disse e trouxe, e exemplificou e vivenciou, é uma paz de dentro. Da onde nasce essa paz? Esse é um pensamento que eu tenho, lendo aqui o Emmanuel, isso vem em mim, que é a concordância entre as minhas atitudes e a busca dos valores que eu elegi ou que eu alimento. Então, um valor essencial, eu acho, imagino, de todos nós aqui que estamos na busca, é o amar ao próximo. Nós conseguimos amar ao próximo o tempo inteiro, em todas as circunstâncias? Não, nós ainda não conseguimos. Mas quando nós praticamos alguma ação que a gente, mesmo passando por cima da nossa consciência, percebeu que errou com esse irmão, a gente entrou num processo de conflito interno entre o que eu desejaria ser, ou entre o que eu quero ser, ou entre o que eu falo que eu sou, e esta parte minha que ainda não quer. Esta parte minha que ainda não dá conta de amar o próximo o tempo inteiro. Isso aconteceu comigo hoje. E foi a Balília está ali, isso foi às 1h30 da tarde. Foi uma experiência interessante. E eu estava pensando justamente na palestra. Hoje a minha menina Sofia, do meio, fez o trabalho de conclusão do curso, e ali apresentada a arquitetura lá no campus. E nós fomos almoçar, eu, a minha esposa e o meu caçula, que está com 18 anos, e ele tirou a contenção do aparelho dele, enrolou no guardanapo e botou em cima da mesa. Vocês já imaginam o que aconteceu? A gente estava lá entretido almoçando, vendo o joguinho no celular, do jogo do vôlei, que o Brasil acabou perdendo por 3-2. Quem não sabia agora já está sabendo. E aí a gente levantou, vamos embora, que daqui no campus é quase 1 hora. E o guardanapinho envolto com o aparelhinho dele ficou lá. E quando ele fez isso, que ele colocou assim, do lado de fora do prato, eu lembrei das histórias que os meus amigos ortodontistas contam de que o que mais acontece com esses aparelhos é nesse momento que o garçom vem, recolhe tudo e leva embora e joga no lixo. E eu não falei, põe no bolso. Ele tem uma caixinha azul, não falei. E aí, quando nós saímos, pagamos, entramos, quando eu estava saindo para o campus, aí ele falou, ixi, meu aparelho, minha contenção. Gente, mas me deu uma raiva, mas eu entrei numa ira, até comigo mesmo, porque toda ira que você põe para fora, no fundo ela é primeira com você. Eu parei o carro, não consegui respirar, falei para ele, é demais, é uma irresponsabilidade, não vou pagar outro aparelho para você. Gente, mas foi um desequilíbrio assim, a Balília estava presente e viu.
E antes ela tinha dito assim, porque a gente botou o GPS, porque a gente sabe o campus, eu estudei lá 35 anos atrás, mas lá está muito mudado, a gente queria ir direto no prédio onde ela ia fazer. Aí o GPS primeiro mandou para a direita. Aí eu estava tão desnorteado assim, fiquei tão enfesado, que aí eu virei para a direita e ela falou, não, agora ele está mandando para a esquerda. Aí eu falei, é para a direita ou para a esquerda? Aí já sobrou para ela. Né? Então, é claro que a gente tem na busca a paciência, a serenidade, a paz, a tranquilidade, mas você vê, eu estou contando para vocês, isso não foi ontem, não é de outra pessoa, não. Estou contando o que aconteceu comigo hoje há menos de 5 horas, onde eu me desequilibrei e eu precisei de alguns minutos, muito mais no esforço de alguém que está tentando melhorar, que está na busca, mas que os sentimentos meus ainda não estão totalmente coordenados ou em concordância com o que o Cristo nos ensinou. E todos nós, de alguma forma ou de outra, fazemos isso no nosso dia. Então, é nesta hora que a gente precisa, já com a vontade de transformar, né, a obrigação que a gente tem, o conhecimento. Quando eu falo obrigação, não falo no sentido de tem que, eu falo no sentido muito mais da persistência, muito mais da perseverança. Eu percebi o meu desequilíbrio, dei uma respiradinha, virei ali na manada, entrei na T63, quando eu passei mais na frente, eu falei, vê se você consegue o telefone lá do restaurante e liga, porque pode ser que... Você vê que aí a solução vem, né? Pode ser que eles encontrem. Ele ligou, contou para o rapaz que atendeu, ele falou, espera um minutinho. Foi lá, falou, não achei, mas me dá seu telefone que eu te ligo, se eu achar. E aí nós fomos embora, quando nós estávamos chegando no campus, o telefone dele toca e o rapaz diz, eu encontrei, você pode vir aqui buscar, que até às 4 horas a gente está aqui. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque há ainda uma incoerência entre aquilo que eu desejo na minha mente e aquilo que na prática eu me esforço por ser. Ainda não sou. Por quê? Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é aquele que se esforça no sentido dessa melhora. Mesmo que seja um esforço em que em alguns momentos isso vai fugir do meu controle. Mas aí o que a gente faz? Falei para a Albalina, vamos... Aí ela veio me limpando ali no caminho, limpando o chakra mental, limpando os outros chakras. Por quê? Porque aí a gente vai buscar um caminho onde você já tem outras pessoas que também já estão nessa busca por transformação. Como? Vamos participar, fazer o curso, trabalhar no Cuidadores. Vamos vir trabalhar na sopa. É assim que a gente vai aprendendo. A gente pode vir as primeiras vezes meio sem entender, meio sem querer. A gente pode não estar com o coração tão aberto, mas a gente vai aprendendo. E daqui a algum tempo, isso passa a ser fácil. Isso pode vir de maneira muito serena e tranquila. Daqui a algum tempo, um aparelho perdido desse não vai causar o desequilíbrio que causou em mim no dia de hoje. Como eu estou aqui contando para vocês, né? Então, essa busca nossa por essa coerência entre esta minha vontade de ser melhor, aquilo que o Cristo deixou. Então, se eu busco os cursos, se eu busco a leitura, se eu busco a compreensão, se eu peço ajuda através da prece, para que Jesus tire ou limpe do meu coração esse desequilíbrio, por mais que eu continue caindo, o processo está em construção. Por isso que ele disse, encontre a paz e siga. Então, a hora que eu dei uma respiradinha, a ideia veio e as coisas se encaminham. E é sempre assim. Porque qualquer atitude tomada nesse momento tem um preço, tem um custo muito alto. E eu passo a ser responsável e vou pagar esse preço. Às vezes, essa encarnação, e isso ainda fica para outras encarnações mais à frente, para a gente poder resolver. Então, eu trouxe aqui que isso é o que a gente chama, né, do aguilhão da consciência. Então, naquele momento, a minha consciência pesou. O distrato que eu fiz em relação ao meu filho,
a forma desequilibrada que eu estava até para dirigir, pode acontecer até um acidente, né? Então, essa consciência culpada, de alguma forma, ela faz com que a gente perca esta paz, a gente não encontra essa paz. Então, quanto mais nós formos conciliando o desejo, a vontade de melhorar e as nossas atitudes, nós vamos buscando essa paz interna, essa paz de dentro. Jesus disse lá, no mundo tereis aflições, mas tende calma, mas tende paciência. E ele diz assim no final, eu venci o mundo. Ele não disse, eu venci no mundo, porque o vencer o mundo é diferente do vencer no mundo, que é dominar, que é ter poder, que é ter dinheiro, que é fazer tudo que você quer, que é não ter consideração pelo outro, que é ter força para colocar as outras consciências sobre a sua batuta. Porque se você pegar o exemplo de Jesus, pelo mundo ele é um fracassado. E ele está aí há 2000 anos, e os imperadores, os donos das armas, das espadas, depois virou canhão, agora são os super F-16, todos vão passar. E a paz dele vai estar cada vez mais disponível para aquele que quer buscar essa coerência para encontrar essa paz de dentro. Então, se nós estamos colocando a nossa tranquilidade no mundo, um aparelhinho perdido pode ser o suficiente para disparar um processo. Eu estou falando desse exemplo meu, mas cada um vai buscar aí os momentos em que isso pode nos acontecer. Então, nada que esteja nesse mundo da matéria. Ah, João, mas então como é que a gente faz? Quando você tiver uma pessoa que está com problema, que é do seu coração, que é doente, que está doente, você vai sentir todas as dores, você vai sofrer com isso. Se isso acontecer um luto, você pode passar por tudo isso mantendo a sua paz de espírito, a sua serenidade, porque o valor que você cultuou é o valor da espiritualidade, que é da paciência, que é da tolerância, que é da confiança de que a vida segue incessantemente, que essa separação que nós estamos vivendo é momentânea, que esse problema que eu estou passando tem por objetivo me ensinar alguma coisa, para que eu possa cada dia mais construir, buscar e seguir essa paz interior. Né? É fácil? Não é. O próprio apóstolo nos disse aqui que não é fácil. Que não é fácil, realmente não é fácil. O meu tempo aqui é complicado. Mas vamos lá. Agora dá para a gente ler mais rápido para finalizar, porque eu acho que a ideia central é essa, né? Do que seria o mal, o bem e como buscar essa paz aí. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. É interessante a gente parar nesse momento e pensar na história da humanidade, até no nosso país e na humanidade como um todo, como as pessoas que são agressivas, muitas vezes desequilibradas, sem noção, que gostam de apontar o dedo nos outros, assumiram posições de comando, têm milhares de seguidores. É como um rastil de pólvora, né, que o Emmanuel fala nisso em vários momentos, é como se acendesse em nós, é como se convidasse esta parte negativa em nós. Então, agora, ser desequilibrado, né, passou a ser sucesso. As pessoas têm milhares, milhões de seguidores. Interessante a gente parar, né? Por quê? Porque são, no fundo, distribuidores de conflitos.
É isso que a espiritualidade nos diz. Que o ataque que é feito à humanidade vai se dar no desequilíbrio da divisão. Veja como nós estamos, o mundo está polarizado nos extremos. Qualquer um que queira amenizar, que queira apaziguar, que procure um caminho do meio, está fora do jogo. E esse é um momento que nós estamos precisando passar, porque essa guerra, ela está dentro de nós. Ela só vai para o mundo fora de nós porque ela existe dentro de nós. E aí é a responsabilidade de cada um de nós não embarcar nessa canoa. É voltar para trás e dizer, essa mensagem, esse vídeo é o que mais existe. Aquilo ali, se você parar para prestar atenção, você vai ver a indução do sentimento. Se você olhasse o teor vibratório da mensagem, você nem terminaria de ver, porque ela tem como objetivo causar ódio, disenção, conflito. E como nós estamos seccionados também internamente, uma parte nossa quer fazer o bem e uma parte nossa ainda se está ligada ao mal, porque nós temos séculos de braços dados caminhando com essas tendências negativas que viemos para essa encarnação para limpar do nosso coração, para podermos fazer diferente os nossos pensamentos e as nossas ações. E aí muita gente acredita que morreu, vai mudar. Não, o que a espiritualidade nos diz? Que esses conflitos, essa vontade de brigar, quando desencarna, segue com você, porque é isso que é seu, que é do seu espírito, que é nosso. Né? A morte não resolve essa questão. Ao contrário, às vezes exacerba esses sentimentos inferiores. Vamos seguir? A palavra de Pedro, desse modo, vale por um desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacera-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal. Mesmo que você esteja perdendo algo que você deseja, mas que isso é algo da matéria, isso é do aqui e agora, isso não é um valor da eternidade, como a tolerância, como o respeito, como a consideração, é melhor você... Tem uma frase na internet que é interessante, né? Você quer ser feliz ou que você quer ter razão? A gente precisa fazer essa pergunta para nós de vez em quando. Porque hoje eu estava com a vontade de ter razão. E a gente faz isso. Né? E ela ficou aqui na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso. Falei, hoje eu estou com vontade de ter razão. Discutindo por tudo. Colocando o dedo na ferida, pelas menores coisinhas, né? Então, olha só, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Olha que fala do Emmanuel. Não é o bem de Jesus, não é o bem integral. Deus não quer isso de nós, porque Ele sabe qual é a nossa condição. Ele quer que nós já possamos fazer o bem que nós damos conta de fazer. E o bem que nós damos conta de fazer, ele ainda tem uma parte dele que está contaminada pelos sentimentos inferiores e, portanto, pelo mal. Não tem nenhuma atitude nossa, que é a mais nobre que possa parecer, que não tem um conteúdo que tenha uma participação da minha negatividade ou do mal. Mas eu vou preponderando a partir do exercício no bem que é possível já de ser realizado. E isso requer um esforço, e aquilo que eu falei, nós podemos fazer pelo que nós já conhecemos, mais pela nossa mente do que os sentimentos que ainda não estão transformados no coração. Porque às vezes a minha vontade é de avançar no pescoço do outro, mas eu já sei que isso tem consequência. A minha vantagem é mandar o dedo na cara do meu chefe. Muita gente às vezes pensa assim, mas isso tem consequência. O momento está difícil, vai perder seu emprego, então eu já não vou por outros motivos. Então isso tudo vale para nós como formas de aprendizado. A gente vai tendo essas formas, até que um dia esta necessidade, esta vontade que nasce de um sentimento inferior, não exista mais em mim.
E aí nós já estamos percebendo e vamos perceber, não vai acontecer de um dia para o outro, essa transformação. Eu acho que esse é o último. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele. Eu lembrei do Evangelho quando eu estava lendo isso aqui hoje. Às vezes a gente fala, não basta, o Cristo disse lá, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem, porque se você não fizer o bem, você está falhando por omissão. E omissão é um aspecto do mal. Indiferença é um aspecto do mal. E a gente nem percebe. Isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, deixa isso para lá. Então, erramos às vezes pela omissão. Principalmente se eu estou numa posição e num lugar onde eu posso auxiliar, onde eu posso fazer a diferença positivamente, e por uma série de comodidades eu falo, isso não é comigo, não vou mexer. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei disso, Não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência da nossa fé. Porque um dia nós vamos estar em paz, no outro dia nós vamos estar divididos. Aí a gente vai caminhando atrás dessa... É igual um coelhinho, ele vai escondendo da gente, a gente vai correndo atrás dele. E a gente vai buscando todos os dias, e a gente vai percebendo que isso vai sendo construído dentro da gente.